Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor Luiz Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Senado Federal. Obrigado, excelência. Eu queria perguntar como foi que Vossa Senhoria conheceu o empresário Cristiano Alberto Carvalho? Como eu disse, excelência, trabalhando na área do medicamento, trabalhando na área de venda de insumos, as vendas se cruzaram, né? E aí começou essa parceria. Vossa Senhoria esteve alguma vez reunido com algum representante americano da Davat ou não? Não, somente a primeira vez que eu vi o Cristiano pessoalmente foi em Brasília para a reunião com o coronel Elcio Franco. Nossas tratativas eram somente por telefone, mensagens. O senhor chegou a fazer para a Davat algum tipo de venda de insumos antes disso? Não. Eu fiquei praticamente com a parte somente das vacinas. Vossa Senhoria tem conhecimento de alguma compra que foi viabilizada pela Davat em termos de vacinas, ainda que não no Brasil, para outros países? Assim, eu tinha a informação que negócios estavam se evoluindo, né? Que tinha algumas transações, mas só quem pode informar isso ao senhor, porque devido o sigilo, devido à confidencialidade do processo que envolve, que geralmente são governos que fazem a aquisição, é somente o senhor Herman. O senhor Cristiano não saberia dar esse tipo de informação? Talvez poderia sim. E como eles diziam para o senhor que a Davat garantiria a entrega dessas vacinas, a compra dessas vacinas? Sim, a própria FCO é uma proposta comercial onde ela já vem com as especificações, data, não vem com lote, porque o lote ele é chipado, a informação que eu tenho, e faz-se uma SGS, uma certificação internacional, né? E vem as documentações do laboratório, então tem um processo todo envolvido nisso. Então, o primeiro passo é uma intenção de compra e o segundo passo é o envio dessa proposta comercial. Não necessariamente nessa ordem, mas geralmente é a proposta comercial do parceiro se predispondo a fazer a aquisição da vacina. Eu estou fazendo essas perguntas, senhor Luiz Paulo, porque com certeza Vossa Senhoria aqui vai saber que os apoiadores do governo e o próprio governo vão tentar desmoralizar Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para que assim tenha um argumento para justificar tudo que aconteceu. Por exemplo, uma coisa que é importante, senador Alessandro, eu me lembro que Vossa Senhoria, no dia em que o secretário executivo do Ministério da Saúde, o ex, esteve aqui, Vossa Excelência perguntou a ele sobre propostas que surgiam no Ministério e ele disse explicitamente: tiveram SIC diversos vendedores com ofertas falsas e que várias foram encaminhadas para a Polícia Federal. Eu quero requerer à mesa que nós possamos ver se essa proposta, de alguma maneira, foi encaminhada pelo Ministério da Saúde à Polícia Federal para fazer algum tipo de investigação e tal. Nós já fizemos esse requerimento, então nós vamos saber se o Ministério da Saúde considerou essa proposta adequada, viável, lícita ou não, tá certo? Então, essa é uma das coisas importantes de nós sabermos. E a mim me parece que a proposta que Vossa Senhoria apresentou foi considerada pelo Ministério como lícita. E a empresa como uma empresa que tinha idoneidade para tal. Pergunto também o seguinte: hoje eu vi o podcast da Folha de São Paulo, quando a jornalista que o entrevistou, ela disse que o senhor recebeu, depois desses primeiros contatos, vários telefonemas e WhatsApps de assessores do Ministério e de assessores de parlamentares, todos se oferecendo para destravar o processo. Vossa Senhoria confirma que aconteceu isso? O que acontece, Excelência, muita gente me ligava se dizendo: eu posso isso, eu posso aquilo.
mas eu nunca quis avançar nessa seara, porque eu posso isso, eu posso aquilo, eu conheço fulano, ou conheço outra pessoa, já tinha tido um processo todo doloroso dentro do Ministério, e não queria, eu particularmente, nem a Davat queria vivenciar isso novamente. Agora, que eu tenho a informação que parlamentar tentou negociar a busca por vacinas diretamente com a Davat, eu tenho essa informação. E Vossa Senhoria teria como declinar agora ou posteriormente quem foram esses parlamentares ou assessores? A informação que eu sei é inclusive com o áudio dele tentando negociar a vacina, a princípio o Ministério. Pode declinar o nome dele? Depois aqui que fez acusações contra o presidente da República. No caso... Sim, senhor, excelência. O Luiz Miranda procurou o senhor? Procurou a Davat, se eu não me engano, o Cristiano, inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas. Pois não. Vossa Senhoria... O senhor me permite só uma observação, senador Humberto. Já foi protocolado ontem pedido de quebra de sigilo do deputado federal Luiz Miranda, do Silvio, que é o suposto lobista, e do deputado federal Ricardo Barros. Só para complementar, senador Humberto, desculpa, mas quando que o deputado procurou o senhor? Em que circunstâncias? Não fui eu, não, excelência. Cristiano me relatava que volta e meia tinha parlamentares, eu não sei quem, procurando, e que mais o que o incomodava era o deputado Luiz Miranda, mais insistente com a compra intermediação de vacinas. Ele chegou a falar valores? Não, o Cristiano me enviou um áudio onde ele pede que seja feita uma live, o nome dele, que ele tinha um cliente recorrente e que comprava pouco, em menos quantidade, mas que ele conseguiria colocar essa vacina para rodar. Seu Cristiano, saberia... Eu pediria que eu pudesse concluir meu interrogatório, por favor. Pois não, presidente. Pois não, senador. Veja, eu pergunto se Vossa Senhoria disponibilizaria o seu sigilo telefônico e de e-mails e tal, para que nós pudéssemos Excelência, eu estou aqui para contribuir. For... Tudo que a CPI assim o quiser, eu farei. Inclusive, se os senhores tiverem interesse, eu coloco o áudio para os senhores escutatarem agora. Perfeitamente. Coloque o áudio. Coloque o áudio, o senhor pode colocar agora? Depois que eu terminar. Tá bom. Tá certo? Bom, após a inquirição do senador Humberto, senadora Elisiane, se a senhora me permitir, aí nós colocaremos o áudio e iniciaremos o seu. Assim eu vou me perder completamente. Por favor. Continue, senador. Eu pergunto, quando Vossa Senhoria recebeu essa proposta de ampliar ou aumentar o valor da oferta, o valor da dose, do preço da dose da oferta feita ao Ministério da Saúde, o senhor comunicou esse fato ao senhor Cristiano? Comuniquei, excelência. Tanto que quando eu fui chamado pela Veja, quem entrou com a Folha de São Paulo, foi o Cristiano. E ele disse à jornalista, se você quiser a verdade, ele vai te falar a verdade agora. Perfeito. Eu pergunto se Vossa Senhoria, depois que deu essa entrevista à Folha de São Paulo, passou a sofrer ameaças de morte ou outros tipos de ameaças? Excelência, eu comecei a receber ligações da imprensa, né, pedindo, mas eu, infelizmente, por orientação da empresa, da própria Davat e do meu advogado, eu não pude atendê-los, né, mas até que eu viesse aqui e pudesse fazer o meu relato do que eu vivenciei, do que eu sei sobre vacina nesse país. Tudo que se comercializou, tudo que se fez de proposta, eu sei. Eu sei o que é vacina nesse país. Então, as informações que eu tenho é o que eu vou disponibilizar. Eu tenho total vontade em ajudar. Meu celular está aqui. Meus e-mails estão aí. Tudo que os senhores precisarem de mim será feito. Perfeito. Eu quero perguntar a Vossa Senhoria agora, pelo que eu entendi, esse empresário estava presente, mas não se pronunciou sobre a tal proposta. Mas eu entendi que ele ouviu a proposta.
Ouviu. Ouviu a proposta. Se o senhor o visse novamente, o senhor seria capaz de reconhecê-lo, já que o senhor não lembra o nome dele? Eu sei que ele era claro, calvo, careca, se eu não me engano, né? Assim, mas assim, eu teria que vê-lo novamente assim para tentar identificá-lo. Mas não vai ser difícil identificar, porque quando nós tivermos acesso a essas imagens, a essas coisas todas, nós vamos identificar. E aí, nesse caso, Vossa Senhoria poderia se dispor a fazer o reconhecimento, né? Perfeitamente. Eu queria perguntar, na linha do senador Alessandro Vieira também, nós tivemos a informação que o contato entre Vossa Senhoria e os representantes do Ministério teria se dado por meio do coronel Roberto Criscuoli. Não, Excelência. Ele diz assim, o Criscuoli disse ao Estadão, né, em matéria, dizendo, Criscuoli, fui procurado por um representante da empresa uma vez no hotel. Vieram falando que era porque eu conhecia muita gente no governo. É lícito vender vacinas. É um item que o governo estava comprando. Mas como não sou lobista, só disse para procurarem o Rodrigo, disse o militar ao Estadão. O contato do coronel seria Rodrigo de Lima Padilha, um funcionário terceirizado do Ministério da Saúde, ligado ao coronel Pedro Geraldo Pinheiro dos Santos, à época diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento do Ministério, DESID, agora superintendente da pasta no Rio de Janeiro. Eu pergunto, o representante da empresa que teve contato com esse coronel foi Vossa Senhoria ou não? Não conheço. Ouviu falar alguma vez do senhor Rodrigo de Lima Padilha? Não, Excelência. Ele não teve nenhuma participação nessa intermediação, né? Comigo não, Excelência. Eu estou plenamente satisfeito. A posição de Vossa Excelência e o teor do seu depoimento, lá no meu estado, a gente diz que é uma coisa aprumada. Obrigado, Excelência. É uma versão que dá para a gente acreditar e eu acho que... e eu entendo que nós precisamos realmente aprofundar. Se tudo que Vossa Excelência disse for verdade e nós tivermos como comprovar, pode ter certeza que o senhor pode ter dado uma enorme contribuição a esse país. Muito obrigado. Obrigado, Excelência. Obrigado, senador. Vamos ouvir o áudio agora, né? Perfeitamente. Obrigado, senador Humberto.